faz. Logo pela minha adolescência já fui para o lugar de menores infratores. Maior de idade já fui para o presídio de segurança máxima, e fiquei por um bom tempo. Mas quando Deus ele tem uma obra na vida do ser humano, quando Deus ele tem uma obra na vida da pessoa, não importa o que a terra está dizendo, o que importa é o que o céu disse. Então Deus nesta noite Ele falou algo a teu respeito, ainda que vocês, antes de você, nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe. Era para mim estar com mais alguns irmãos, né, que me acompanham nas viagens, e meu filho Atos, Emanuel também, que é levita, mas o demônio, o diabo, ele se levantou na vida do irmão Najib, né? O presbítero Gilberto conhece ele, sempre está comigo nas viagens. Muito obrigado, Varão, Deus te abençoe. Sempre está comigo nas viagens missionárias para pregar a palavra de Deus. Mas o menino dele, o filho dele, de apenas 17 anos, tentou contra a própria vida nas vésperas de sairmos para cá, e por esse motivo ele não pôde estar presente. Nós estamos em oração pela vida dele, sua família, para que Deus continue guardando o nosso irmão diácono da nossa igreja, Najib Sheab. Meu filho Atos estava trabalhando, e como eu vou ficar alguns dias a mais, ele não pôde estar presente. Mas nós vamos voltar mais vezes, nem que seja para dar um passeio, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E a gente estando aqui, passaremos aqui para cultuar ao Senhor com os irmãos. Trago um abraço, saudação da nossa igreja, da minha esposa missionária Elaine, que também não pôde estar presente nesta noite de hoje. Fizemos uma viagem tranquila, presbítero Gilberto. Dessa vez viemos de ônibus, né? É bem longe, né? De ônibus parece que é bem mais longe, né? Mas graças a Deus o Senhor nos deu vitória. Saímos da pequenina cidade. Eu estou numa cidade de apenas 18 mil habitantes. Saímos da pequenina cidade de Carmópolis de Minas às 17 horas e 40 minutos para embarcarmos em Belo Horizonte às 22 horas. Chegamos em Belo Horizonte por volta de 8 horas, 7 e pouquinho, quase 8 horas, e ficamos ali na rodoviária um tempo, eu e meu filho Abner, e embarcamos às 22 horas. Chegamos hoje aqui em Aracruz por volta do meio-dia. Mas o Senhor nos deu vitória. Deus tem nos dado vitória nessas viagens que fazemos. Irmãos, como eu disse para os irmãos, eu não merecia estar aqui. Uma pessoa da onde eu vim, quem me conheceu no passado, jamais imaginaria que eu pudesse estar pregando a palavra do Senhor. Mas foi o Senhor que me separou. Foi o Senhor que me chamou. Louva a Deus pela vida do meu filho Abner, que aqui está comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu companheiro inseparável é o Abner. Onde eu vou, ele vai junto. Que Deus continue abençoando o Abner. Tem uma menina também de 14 anos, também ficou com a mãe, e que Deus os guarde naquela cidade. Como a gente viaja bastante, né? Nem sempre a família pode estar junto, mas é um prazer, uma honra estar com os irmãos. Sem mais delongas, abra comigo a Bíblia Sagrada, o livro de Deus, o livro sagrado, o livro de Deus, no capítulo de número 43, onde está intrínseco o tema desta campanha: operando Deus, quem impedirá? Eu quero ler o versículo 1 também, para que nós possamos entender, compreender o que Deus está dizendo, para quem Deus está dizendo, porque Deus está dizendo esta palavra, este versículo. E eu quero tematizar a mensagem. O tema da campanha é: agindo Deus, quem impedirá?
E Deus me deu um tema para a mensagem. Enquanto estava viajando, Deus falou ao meu coração: diga à minha igreja que o que importa é a minha promessa. Não importa o que tenham falado a teu respeito, a respeito da tua casa, a respeito do teu ministério, a respeito do teu filho, da tua filha, do teu pai, da tua mãe. Não sei por quem você veio aqui buscar, mas Deus disse para mim: diga para minha noiva, minha igreja lavada, remida, comprada pelo meu sangue, que o que importa é o que eu disse a respeito da minha igreja. Então o que a terra está dizendo a teu respeito não tem muita importância, mas o que importa é o que Deus falou a teu respeito. E é por isso que o adversário está lutando contra a tua vida, porque ele já perdeu esta honraria. Deus agora está honrando a sua igreja. Capítulo de número 43, versículo de número 1 de Isaías, o profeta messiânico. Quem encontrou a palavra sagrada, diga glória a Deus. Glória a Deus. O versículo 1 diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou. Guarda esta palavra, que te criou. Aqui temos um Deus que cria a partir do nada. Que te criou, ó Jacó, e que te formou. Duas palavras aqui distintas: que te criou e que te formou. Estas palavras têm uma diferença grande: criar e formar. Que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te resgatei e te chamei pelo teu nome. E te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Versículo onde está o tema: sim, antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Os irmãos podem assentar, assenta dando glória, misturado com aleluia. Senhor Deus e eterno Pai, uma vez mais eu te louvo, glorifico, exalto, enalteço, bendigo e enobreço o teu santo e bendito nome, papai. Na beleza da tua santíssima santidade, aqui está a tua noiva eleita, lavada, remida, comprada, separada, edificada, levantada pelo teu sangue. Deus, fala conosco no nosso meio nesta noite ainda, através da minha voz. Pai, o Senhor já tem feito, falado, realizado, executado, ó Deus, prodígio e maravilha nesta noite. Mas nesta noite eu peço ao Senhor, meu Deus, que não eu, mas o Senhor, segundo a tua misericórdia. Meus amados e queridos irmãos, quando eu disse para que os irmãos prestassem atenção na palavra criar e formar, a Bíblia diz que houve-se um tempo dentro do solo pacto das mansões celestiais em que Deus cria. Deus cria o que? Deus cria quem? Deus cria os anjos. Deus é criador de tudo, Deus é criador de todas as coisas. Nós entendemos e sabemos que o nosso Deus, ele não precisa ou ele não depende do tempo. Ele usa o tempo, mas Deus, ele é fora do tempo, ele é autossuficiente. E o nosso Deus é o único Deus, presbítero Gilberto Fonseca, que trabalha com o futuro aqui no presente, como se fosse hoje. Deus é o único ser vivente, o único Deus que consegue trabalhar com o futuro longínquo, como se fosse os dias de hoje ou de amanhã. A Bíblia diz, dentro das páginas seletivas do livro de Gênesis, que Deus vai criar. E quando Deus começa a criar, Deus já havia criado os anjos, Deus já havia criado as milícias de anjos. Dentre esses anjos, Deus cria um ungido que nós conhecemos como querubim. O nome dele é querubim ou anjo de luz.
Lúcifer, como os irmãos preferirem, a Bíblia diz que Deus cria este ser celestial, e a Bíblia também relata que Deus, quando Lúcifer andava, o céu ficava em festa. Quando Lúcifer andava, emitia sons do seu corpo, letra de músicas saía do corpo deste anjo. Este anjo era um anjo privilegiado, era um anjo que tinha um trono. Como assim, pregador? Era o único anjo do céu que ele possuía um trono e também possuía um reino. Aonde o Senhor tirou isso? A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo número 6, que o Satanás disse no seu coração: eu elevarei o meu trono acima do trono do Altíssimo. E isto me implica dizer que Lúcifer tinha um trono, e se tinha um trono, ele tinha um reino, porque Deus deu a ele um reino para ele reinar. Que reino é esse? É o reino dos demais anjos, a terça parte das angelicais, milícias angelicais poderosas que estavam sob o seu comando. Mas houve-se um dia dentro do solo pacto celestial que ele engrandece no seu coração em ser maior do que Deus. Só que ele entendia, sabia e compreendia que não poderia destronar Deus. Nós entendemos que o nosso Deus é um Deus que não pode ser destronado. Quando lemos a palavra do Senhor em vários livros da Bíblia, a Bíblia vai dizer que Deus está entronizado. Peraí, o que significa entronizado? A palavra entronizado significa misturado. Não tem como separar Deus do seu trono, não tem como separar o trono de Deus. E a Bíblia diz que a mesma coisa, vou dar uma ilustração rápida e breve aqui para você entender e compreender o que significa a palavra entronizado. A palavra entronizado é como se nós colocássemos o leite no meio junto com um café, e agora não tem mais como misturar, separar e desmisturar. A palavra entronizado é como que nós fizéssemos o suco das laranjas. Não tem como você separar uma laranja da outra, mas não tem como separar o suco da laranja. Assim é o trono de Deus. Então Lúcifer olha para o trono magno do Senhor Jeová, pastor Edmar, e ele entende muito bem que não pode destronar o Deus, não tem como tirar Deus do trono. Olha para cá para você entender o manto da revelação. Nós podemos tirar o presidente da república da sua cadeia, porque o único que possui trono é Deus, o restante tudo possui cadeia. Então Deus não pode ser destronado, mas os demais podem ser tirados das suas cadeiras, desempossados, mas o Senhor não, porque o Senhor está acima de tudo e acima de todos. Ele manda no inferno, ele manda na terra, ele manda no presidente, ele manda no governador, ele manda na Câmara dos Deputados, ele manda no Senado, ele está acima de tudo. Então Lúcifer olha e fala: como eu não consigo separar Deus do seu trono, eu nunca vou poder assentar no trono de Jeová, porque ele é altíssimo, então eu vou elevar o meu trono acima do dele. Você veja a audácia, a ousadia deste demônio. E a Bíblia diz que Deus, entendendo, compreendendo o que está no coração de Lúcifer, Deus agora parece que vejo a conversa, o diálogo, entendo de Deus: eu não vou perder o meu tempo de brigar, de guerrear com você. E como Deus cria a partir do nada, ele vai criar um anjo maior, mais bonito, mais elegante, mais poderoso do que Lúcifer. E a Bíblia diz que ele cria um anjo guerreiro que vai ser chamado de guardião da santidade de Deus. Quem é ele? Miquel. E a Bíblia diz que Miquel agora lança Lúcifer do céu para as regiões celestiais, as quais Deus também domina. A Bíblia diz que Deus agora cria um habitat para Satanás. E eu costumo dizer, numa certa ocasião, presbítero Gilberto, em uma faculdade no sul de Minas, onde estávamos dando uma palestra para aqueles jovens daquela faculdade, e um deles me perguntou: pastor, o diabo está onde? O diabo está no inferno ou o diabo está na terra? E eu disse para ele: eu vou
dia, a terra é sua, a terra é sua. Deus, ele disse para o patriarca Abraão: aonde você colocar a planta do teu pé, eu te dou a terra por herança, porque a minha bênção está na tua vida. Quem tem glória dá glória, deixa eu ver. A Bíblia diz então que agora Deus cria todas as coisas e Lúcifer não já está mais no céu. Deus vai criar um jardim. Vamos por etapa para nós entender porque a palavra do Senhor está dizendo: operando eu, quem impedirá? Não tem ninguém que impeça a palavra de Deus que saiu da boca de Deus e ela está em curso para ser realizada e concretizada na tua vida. Calamantria. Não tem nada que possa paralisar uma profecia que saiu da boca de Deus para se cumprir na tua vida. Ela vai cumprir. Aonde tem morte, Deus traz a vida. Aonde tem guerra, Deus traz a paz. Aonde tem doença, Deus traz saúde. Você crê? A Bíblia diz que Deus cria o habitat. E eu falei para aquele jovem: o diabo está no intermediário entre o céu, entre a terra. Ele está em algum lugar nas regiões celestiais. Não, peraí, como assim, pastor? Como assim? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, ele vai dizer: nós não temos que lutar contra a carne e nem sangue, sim contra principados, potestades, hostes e príncipes espirituais da maldades nas regiões celestiais. Regiões celestiais não fica embaixo, mas sim em cima. Então, se Paulo escreveu isto, o diabo está em um habitat intermediário. E o jovem falou: mas como assim? Eu expliquei para ele. O diabo, vou ilustrar para você, meu filho. O diabo é como um pitbull raivoso, nervoso, que está na mão do dono. E o dono, o pitbull só vai onde o dono determina. Se o dono puxa um pouco a corda, o pitbull não avança. Ah, você não pegou, você não pegou, você não pegou. Então o diabo é a mesma coisa, igreja. O diabo é como um pitbull raivoso. Presbítero Gilberto, pastor Edmar, ele está babando para devorar esta igreja, mas Deus está no comando e está dizendo: na igreja você não toca, na igreja você não toca, na igreja você não toca, na igreja você não toca. Alá, amassauá, na igreja você não. Eu quero te dar um minuto para você adorar, um minuto para você adorar. Na igreja você não toca. Ele está querendo tocar no teu filho, mas Deus segurou a coleira e está dizendo: não, meu filho, da minha serva, você não toca, não toca, não toca. E o diabo está dizendo: mas ele é um drogado, é um alcoólatra. E Deus está dizendo: mas tem oração aqui, tem oração chegando, tem oração chegando. Rapachacata, é papaulaxa, apaiequeteia, tem oração chegando. Tem, meu Deus do céu, eu vou entregar, eu vou entregar, eu vou entregar. Tem oração chegando. E enquanto a minha serva estiver de joelho, o meu servo estiver de joelho, você não toca, maldito cão imundo, você não toca, porque Deus está no comando. Levante e fala, saio. Eu disse para ele: o diabo está intermediário entre a terra e entre o céu. E como ele vem na terra? A Bíblia diz, e isto é escatologia, os irmãos sabem disso, porque também é texto, é tema de escola dominical. Existe um trono que Deus, de vez em quando, os irmãos sabem disso melhor do que eu, que Deus desce em uma determinada região do rol da eternidade para distribuir galardão, meu pastor. E Satanás, ele participa desta reunião. Esta reunião não é no céu, porque o diabo saiu de lá e para lá, ele não volta mais. A Bíblia diz no livro de Jó que em uma certa ocasião os anjos, conhecidos por dizer, os anjos, com a permissão dos líderes da igreja, os anjos conhecidos vai entregar a Deus algumas coisas, anotações, o meu fazer, o seu fazer, as suas ações diante de Deus. E a Bíblia diz que os anjos estão diante de Deus, levando alguma coisa a meu
cama. Irmão, ele é imundo, ele é sujo, ele é intrometido, ele não gosta de ir sem ser convidado, o presbítero Gilberto. E a Bíblia diz que ele chega também nesta reunião, e esta reunião faz uma referência aos filhos de Deus, que são os anjos. E ele chega, e quando ele chega, Deus logo conhece, porque Deus conhece os seus servos. Deus sabe quem é você. Lá vai, segura. Deus sabe quem é você na igreja, sabe? Às vezes, meu Deus, dá glória na igreja, mas e lá fora? Mas dá glória na igreja, pula na igreja, sapateia, rodopeia. Na faculdade, será? Será que na faculdade fala de Jesus? Será que na escola prega o evangelho? E o Satanás chegou nesta reunião, e quando o diabo chega lá, Deus olha para ele e diz: de você de onde vem? O Satanás diz assim: eu venho de rodear a terra, meu pastor, e passear por ela. E Deus faz uma pergunta para o Satanás, um tanto quanto intrigante. Deus pergunta para você: viu meu servo Jó na terra? O diabo diz: não vi, porque você, o Senhor, guardaste. Irmão, isso é lindo demais. O Senhor guardaste o teu servo, e aonde ele está guardado pelo Senhor, lá vai, segura, pega no vento. Eu não posso chegar. Eu não vi Jó, porque o Senhor tem guardado o teu servo, e aonde o Senhor guarda, eu não posso chegar. Quem tem glória, quem. Eu não posso chegar. Aonde o Senhor protege, eu não tenho poder para chegar. E por isso eu vim aqui para lhe pedir permissão, para tocar na vida dele. Irmão, isso aqui é forte. A Bíblia diz que Deus fala: pois então, ele é íntegro, ele é reto, ele é meu servo, desvia-se do mal. E o diabo olha para Deus e diz assim: mas é claro, o Senhor dá para ele bens, o Senhor dá emprego para ele, porque tudo que o diabo sabe fazer é fazer o homem e a mulher pecar por causa de coisas materiais e passageiras. Mas quem conhece o Senhor e tem intimidade com ele, sabe que tudo isso aqui é acréscimo. Então Deus, além de te dar tudo que Deus tem para te dar, a terra, se ele quiser lhe dar, posse, se ele quiser lhe dar, carros, bens, dinheiro, materiais, se ele quiser lhe dar, ele ainda tem a vida eterna. Mas resta saber nesta noite qual é a minha escolha, qual é a sua escolha. E o inimigo, sabendo que o homem é corruptível, o homem é corruptível, o diabo sabe disso, ele disse: porque o Senhor dá para ele gato. Olha as filhas dele, que beleza, olha o cabelo dela, até brilha quando ela anda. Olha os filhos de Jó, olha a família dele, que estrutura. Irmão, o diabo odeia a família, mas nesta noite Deus me dá autoridade para dizer: a tua família está guardada, a tua família está guardada. Ora canta, ora me canta, lamacianta. A tua família está guardada pelo sangue do Cordeiro, a tua família está guardada pelo sangue do Cordeiro. E Deus falou: pois então, Satanás, você vai voltar, e você tem permissão. Eu disse que quando ele veio para a terra, pastor, ele veio ilegal, ele veio ilegalmente. Então a Bíblia diz que Deus falou: você vai lá, toca em tudo, mata o gado dele, mata os filhos dele, arrebenta com ele, mas você só não toca na vida dele, só não toca na vida dele, toca no cabelo dele, faz cair tudo, coloca um câncer na cabeça dele, que vai cheirar mal até a sola do pé. Faz o que você gosta de fazer, Satanás. E a Bíblia diz que você conhece a história. Se você estudar a história de Jó, Jó teve febre, minha irmã, de mais de 40 graus, presbítero Gilberto. Diz o historiador Flávio Joséfo, historiador judeu, que o Jó, aonde ele chegava, o povo saía de perto, porque os bichos pulavam, saltavam do corpo de Jó, e Jó cheirava mal vivo. O negócio ficou tão grave, o negócio ficou tão sério, que Jó não aguentava aquele câncer que queimava no seu corpo, que por algum cientista era chamada
diz que Jó tira toda a sua roupa e ele vai para o lixo da cidade. Quando Jó chega, presbítero Gilberto, no meio do lixão da cidade, onde o povo depositava todo o lixo da região. Você já parou para pensar nisso? Um grande industrial, um homem que dormiu milionário, bilionário e amanheceu sem nada. Mesmo assim, diz a palavra, estou adiantando para você, ele não blasfemou. A Bíblia diz que Jó cai de joelho em meia cinza, Jó cai podre no chão e diz: bendito, 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 bendito. Eu estou sentindo a presença dele, eu estou sentindo a presença dele, eu estou sentindo a presença dele. Bendito, bendito. Irmão, Satanás fica doido. A irmã cantou aqui, agora há pouquinho. Não tinha mais aonde Deus apertar. Mas quando a irmã disse: bendito, bendito, eu estou na prova, mas o Senhor é bendito. Eu estou na prova, mas o Senhor é grande. Eu estou na prova, mas o Senhor pode. Eu estou na prova, mas o Senhor tem. Eu estou na prova, mas o Senhor é. Eu estou na prova, mas o Senhor é Deus na minha vida. Eu estou na prova, mas eu creio que o meu Redentor está vivo e ele vai se levantar em breve para me dar vitória. Dá um prato de vitória, deixa eu ver, dá um prato de vitória. Eu creio que o meu Redentor vive e em breve, ora Xantaramanaia, ora Xantaramanaia. Eu creio que o meu irmão, isso aqui quebrou as cadeias espirituais, isso aqui desmantelou as hostes espirituais e Deus exaltou o seu servo 2 vezes mais do que ele possuía antes. Tem exaustão para a igreja, tem exaltação para a igreja nesta. Quem tem glória? Deixa eu ver. Tem exaltação para a igreja, tem exaltação para a igreja, tem. Eu não sei o que você. Ai meu Deus, operando eu, quem vai impedir? Operando o Senhor, quem vai impedir? Operando o Senhor, quem vai impedir? Meu Deus, estou aqui na introdução, pregando o texto, para o contexto, para você entender o texto no qual nós lemos. Irmão, a Bíblia relata que agora Deus faz uma promessa para a nação de Israel. Através de quem? Através do patriarca. A Bíblia diz que Deus forma, e Deus está falando com a terceira pessoa da Trindade patriarcal por nome de Jacó. A Bíblia diz que Jacó é neto de Abraão e filho de Isaac com a nossa irmã Rebeca. Mas Jacó se chamava Jacó. Eu já vi muitas vezes alguém falando mal de Jacó, eu já vi muitas vezes alguém arrebentando Jacó, mas um dia eu parei para pensar e para ler a Bíblia, e a Bíblia está dizendo: eu chamei Jacó, eu levantei Jacó. Você está batendo em Jacó, mas o céu levantou Jacó. Está todo mundo dizendo que Jacó é Jacó, jovem, mas não foi Deus que falou que Jacó seria Jacó. Quem falou que Jacó seria Jacó foi a terra, não foi Deus que falou. Está escrito ali no texto em que nós acabamos de orar fazer menção: eu te chamei pelo teu nome. E quando você estuda a palavra, é o verbo, nome e pronome. O nome de Jacó não era Jacó, o nome de Jacó era Israel. Israel. Tem gente dizendo assim: pastor Edmar, esta igreja vai fechar, o pastor está doente. Não, eu te formei. Irmão, isso aqui é lindo. Pastor Edmar, lá no parênteses aqui, é assim que eu prego, irmão. Eu conheço aí a ética, mas eu estou andando assim porque eu gosto de andar. Eu seguro aí. O pastor pregou aqui sobre o que deu no coração dele, e o negócio não era brinquedo. Mas Deus me falou uma coisa esses dias, eu vou falar aqui para a igreja. Deus falou comigo assim: olha, eu estava orando para uma pessoa gravemente enferma, gravemente, presbítero Gilberto, está terminal. E eu falei: Jesus, como devorar? Como eu devorar por esta pessoa? Jesus falou comigo assim: irmão, olha, meu servo, o médico estudou para conhecer o corpo humano. Glória a Deus, aleluia. Só aí você pegou, né? Glória a Deus. Quem é de Bíblia aí já pegou. Glória a Deus. Eu orando no monte, Deus falou comigo assim: meu filho, o médico estudou para conhecer o corpo humano. Meu Deus. E aquele corpo que está no leito
em estado terminal. O que diz a minha palavra a respeito daquele corpo? Eu te criei. Glória a Deus. Aleluia. Eu te criei. Eu te criei. O que é criar? Criar é trazer a existência a partir do nada. Criar é trazer a existência a partir do nada. E a segunda palavra, o segundo verbo que está lá, eu te formei, criei e dei forma. Eu criei e dei forma. E Lúcifer perdeu aqui, pastor Odimar, o presbítero Pedro, porque quando Lúcifer achou, irmã missionária Aline, quando Lúcifer achou que tinha derrotado Deus, agora eu derrotei ele, porque eu sou o anjo mais bonito do céu. Eu quero ver o que ele vai fazer agora. Eu saí, eu quero ver. Mas quando você lê a palavra, aquela palavra ali, eu te criei. Aleluia. Meu Deus. Eu e você, olha para cá, essa senha, pega esse código. Eu e você fomos criados antes de Satanás, Aleluia. antes dos anjos e antes que a terra fosse terra. Glória a Deus. Meu Deus. Tremendo. Deus falou comigo, então você não decreta a morte, ainda que esteja com câncer terminal. Foi eu que criei. E se eu quiser paralisar o curso da doença, a rota da doença, eu paraliso, porque o corpo foi eu que criei, foi eu que formei. E outro Deus não disse, para finalizar, Deus disse assim: eu criei e formei o corpo humano e dei para o médico estudar. Glória a Vou repetir para você ver. Glória a Deus. Deus falou assim: meu servo, levanta da oração, porque eu criei, ou seja, trouxe a existência, aquele que cria, traz a existência que não existe. E se eu criei você sem doença, esta doença não é para ficar aí. Se eu criei esse câncer tem que sair daí. Glória a Deus. Deus, Se eu te criei sem vício, esse vício não pode perdurar aí, tem que sair daí. Se eu te criei sem cocaína, sem o crack, se eu te criei sem o álcool, tem que sair daí. Tem que bater em retirada daí. Tem que sair daí. Operando eu, quem impedirá? Quem vai impedir? Quem vai impedir? Eu crio, eu trago à existência aquilo que não existe. Meu Deus. Eu criei e dei forma. Vou explicar para você. Para você Deus, entender. aleluia, Jesus. Tu és tremendo, Eu disse que Pai. Deus criou, né? Antes dos anjos, antes que a terra Glória a fosse terra. Deus, aleluia, Jesus. Olha para cá, é fácil entender isso. Na Bíblia diz, presbítero Gilberto, que Deus, o Satanás cai, Deus vai no Éden. Quando ele chega no Éden, ele vai fazer o quê? Deus, imagina Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nossa, que é Deus, hein? Pega um pouco de terra, vai entender a mente de Deus, irmão. Pega um pouco de terra, vou te mostrar, Lúcio, que você não é a última bolacha do mundo. Vou te mostrar que levanto quem quero, quando quero, do jeito que quero, para onde quero. Uso como quero. Vou te mostrar que eu vou lá na boca, na biqueira, pego lá e trago aqui, dou um banho de sangue, batizo no meu espírito, dou um som e coloco para pregar o evangelho. A Bíblia diz que Deus desce no Éden, ó. Imagina Deus Aleluia, Jesus. com a sua roupa de glória. Pega um pouco de argila, uniforme, o barro, a terra, ó. E Deus está amassando.
Meu Deus. Deus está amassando, Satanás está olhando. Deus está amassando e Satanás está olhando. O que é que esse Deus vai fazer agora? Não, você não achou que era a última criatura? Alama cheia, Glória a André. Deus, aleluia. Mas onde está a criação? Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Vou repetir para você pegar. Meu Deus. Se aqui Deus está dando força para o presbítero Gilberto no barro, ó. Glória Onde a está a Deus, criação? aleluia, Jesus, aleluia. Se eu acabei de falar para você que eu e você fomos criados antes de luz, antes da terra, antes que tudo existisse. Meu Deus. Amandaia fala subinai. Aqui o barro é a forma. Aleluia, Jesus, Aleluia. aleluia. Mas está faltando a criação. Glória a Deus. Aqui tem um nó na cabeça do diabo, se é que ele ainda tem cabeça. Eu vou terminar a introdução para nós orar. O diabo está assim, ó. E o boneco? Meu Deus. Olha aí, Deus. Para tudo. Ó, o céu parou, os demônios parou, Aleluia. e Deus fala agora. Glória a Deus. Olha para cá. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Se eu e você, se Deus fez isso aqui, ó, e houve fita, eu e você já estávamos dentro dele. Então, antes de criar Lúcifer, eu já sabia que ele ia pecar. Mano, já tinha criado o presbítero Gilberto. O presbítero Gilberto vai pregar lá em Aracruz, vai pregar em Carmópolis por um tempo, e vai pregar em Aracruz. A pastora Edmar vai pregar, liderar. Deus vai usar, Deus vai fazer. Eita, canto e a mão vai o ré. Deus vai entrando na tua casa, Deus vai entrando na vida daquela pessoa. Deus vai entrando na vida daquela pessoa para curar, para libertar, para fazer milagre. Operando eu, quem vai impedir, Satanás? Operando eu, quem vai impedir? Mas e Jacó? E Jacó, pastor? Quem era Jacó? Jacó quando nasce, olha para cá. Aleluia, Jesus. Vou terminar agora. Jacó quando nasce, não tem tempo de pregar. Jacó quando nasce, a Bíblia diz que havia um povo chamado de parteiras. Pega esta. Essas parteiras é uma figura de linguagem. Representa a sociedade que estava à volta de Jacó. E quando Jacó, olha só, irmão, quando ele nasce, as parteiras dizem, ele é Jacó. Não foi Deus que colocou o nome de Jacó. Enquanto o povo está dizendo, você é Jacó. Enquanto a terra está dizendo, você é Jacó. Meu Deus. Enquanto o ser humano, até teus parentes estão dizendo, você é Jacó. O céu está em silêncio. Aí nós lemos a palavra no capítulo 43, o versículo 1. Eu te criei e te... Aí Deus vem falando. Deus demora a falar, mas quando ele fala, ele muda a história. Tem gente que só fala, mas quando Deus fala, ele fala para mudar a história. O povo está falando, Jacó, ele é Jacó, ele não presta, não vale nada, é maconheiro, é traficante, é prostituto. E Deus está, não, eu ainda vou falar. Meu Deus. Sabe por que Deus, quando fala, o negócio acontece? Porque quando Deus fala, Deus cria. Não, peraí, Aleluia. não foi assim no Gênesis? Deus falou o quê? Haja. Ele está falando.
Não está construindo, ele está falando. Haja plantas. Então, quando Deus fala, irmão, Ele fala para mudar. Ele sabe o peso, irmão, da palavra que vai sair da boca dele. Quando eu falar, a palavra que vai sair da minha boca vai mudar a vida dele, vai mudar a vida dela. Então eu não posso sair falando de qualquer maneira. Eu não posso só falar por falar. Vai mudar a vida dele, vai mudar a vida dela. E Deus disse: você não é Jacó, você é Israel. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Falou para Rebeca, sim ou não? Ô Rebeca, 2 nações é no teu ventre, 2 nações. É 2 gêmeos. Mas para Deus é 2 nações. 2 nações há no teu ventre. O grande será pequeno e o pequeno será grande. Coloca o Senhor nos seus pés. Eu quero Meu Deus. fazer uma oração. Alamandarachande cantalamanagai. Adabadacatuquetequeterassuria. Alamai. Hoje é culto de libertação. Glória a Deus, aleluia. Se você quiser vir aqui à frente, por gentileza. Alamandarabachanda. Venha.